todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer agora a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. A aula 28, objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais. O detalhamento, teorema de Pitágoras, resolução de problemas. Muito bem, então vamos à nossa aula. Muito bem, então a nossa aula será sobre o teorema de Pitágoras, né? E a gente precisa saber que o teorema de Pitágoras, ele envolve o quê? Um triângulo, olha só, como este daqui, que é chamado de triângulo retângulo. Por que que ele é chamado de triângulo retângulo? Porque um dos seus três ângulos é um ângulo reto, ou seja, é um ângulo que mede 90 graus. Então, a gente tem bem ali, ó, o ângulo indicado de 90 graus, certo? A outra coisa que a gente precisa relembrar para este conteúdo de teorema de Pitágoras é exatamente o nome dos lados que um triângulo retângulo recebe. Então, o triângulo retângulo, ele recebe aí os nomes, os seus lados recebem o nome aqui, ó, de cateto, né? Um lado é chamado de cateto, o outro lado também é chamado de cateto, e esse lado maior aqui, que é o lado maior do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Então, cateto, cateto e hipotenusa, certo? Lembrando que a hipotenusa vai ser o lado maior e sempre vai ser oposto ao ângulo reto. Então, vocês estão vendo ali no cantinho o ângulo de 90 graus e oposto a ele tem aqui a hipotenusa, né? O lado que é chamado de hipotenusa, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa relembrar, né, ou fixar bem aí, referente ao triângulo retângulo, que é onde a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. E o que é o teorema de Pitágoras? É uma nova relação aí, métrica, envolvendo esses três lados do triângulo retângulo. E o que diz, então, o teorema de Pitágoras? Veja bem, olha só. O teorema de Pitágoras vai se aplicar ao triângulo retângulo. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo também, né? Aqui, ó, o lado do triângulo, que é o cateto. Aqui embaixo, o outro lado, que é outro cateto. Eu chamei aqui de C e B, né? E a hipotenusa eu chamei de A, certo? Então, vamos imaginar que esse triângulo aqui, retângulo, ele tenha as medidas 3, 4 e 5. Olha só. O cateto C mede 4, o cateto B mede 3 e a hipotenusa A vai medir 5. Por aí vocês já estão vendo que o 5, que é a medida da hipotenusa, é o lado maior do triângulo, ele mede 5. Né? Eu não coloquei unidade de medida, eu coloquei apenas os números, tá bom? Mas a gente vai ter como unidade de medida um quadradinho, né? A gente vai já ver aqui. Então, o que seria o teorema de Pitágoras? Eu vou montar aqui, como vocês estão vendo, um quadrado, né? Vocês estão vendo um quadrado sobre esse cateto que mede 3. Então, para ele ser um quadrado, ele também tem que ter 3 no outro lado, né? Porque o quadrado, ele tem todos os seus lados com a mesma medida, certo? Então, se eu quiser montar um quadrado sobre esse lado aqui 3, eu vou ter esse quadrado que vocês estão vendo azul, né? De lado 3, lado 3, lado 3 e lado 3. Ou seja, se a gente tomar como medida um quadradinho dentro desse quadrado azul, a gente vai ver que a gente vai ter 9 quadradinhos, né? O quadradinho está sendo a unidade de medida nesse caso, tá bom? Aí, nesse cateto 4, eu vou desenhar um outro quadrado de lado 4, porque aqui o cateto mede 4, né? Então, eu tenho que desenhar um quadrado de lado 4, olha só. 4 aqui e 4 aqui. Ou seja, no quadrado de lado 4, eu vou ter 16 quadradinhos. Se a gente fosse contar cada um desses quadradinhos, eu ia chegar aí ao número de 16. Então, no
quadrado azul tem 9, no quadrado amarelo tem 16. Esses quadrados, eles estão sendo desenhados sobre os catetos, certo? Muito bem. Então, se eu fizer a soma desses quadradinhos aqui, ó, o quadrado amarelo tem 16 e o quadrado azul tem 9. Se eu fizer essa soma, vai dar 25, certo? E se eu montar um quadrado sobre a hipotenusa, que tem lado 5, vai ser um quadrado de lado 5. Então, veja só como fica esse quadrado. Vai ficar um quadrado aqui de lado 5, 5, 5 e 5. Ou seja, dentro do quadrado vermelho vão ter 25 quadradinhos. E se você observar, esse quadrado de lado 5, o quadrado dele vai dar 25 quadradinhos, certo? E é exatamente igual à soma dos dois quadrados, o quadrado azul e o quadrado amarelo, porque 9 mais 16 é igual a 25. Então, olha só como existe essa igualdade entre os quadrados dos catetos. Quando eu somo os dois quadrados dos catetos, tem a mesma medida do quadrado da hipotenusa, certo? E isso é o teorema de Pitágoras. O que ele diz? Que quando eu tenho a minha hipotenusa, a hipotenusa aqui valia 5, né? Quando eu tenho o quadrado da hipotenusa, ou seja, quando eu tenho 25 nesse caso, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, que é o amarelo e o azul, certo? Então, é isso que diz o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, ou seja, você vai pegar a medida da hipotenusa e elevar ao quadrado, vai ser sempre igual à soma do quadrado dos catetos do triângulo retângulo. E com esse teorema, nessa relação, a gente pode verificar se o triângulo é retângulo, né? Por exemplo, se a gente olhasse aqui nessa imagem, eu posso dizer que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, esse triângulo original aqui, 3, 4, 5, é um triângulo que é retângulo. Por que eu posso afirmar isso? Porque o quadrado da hipotenusa, esse quadrado vermelho, que tem 25 aí de unidade, é igual à soma do quadrado dos dois catetos, o cateto amarelo e o cateto azul. Então, quando essa igualdade existir, né, quando essa relação existir, eu posso dizer que o triângulo, né, o triângulo 3, 4 e 5, é um triângulo que possui um ângulo reto, né? É um triângulo que é um triângulo retângulo, tá bom? E aí esse teorema a gente escreve ele numa fórmula e aonde é que a gente vai utilizar esse teorema, né? Você deve estar pensando, onde é que eu vou utilizar o teorema de Pitágoras? Então, para isso, a gente vai ver aí uma aplicação desse teorema de Pitágoras. Veja bem, vamos conferir. Então, a gente tem aqui uma aplicação desse teorema, né? Olha só, é uma questão do livro da Conquista da Matemática que diz o seguinte: João, um navegante solitário, ele deseja ir da cidade A até a cidade B, ambas as margens de um lado, e representadas na figura a seguir. Ele não considera a correnteza da água e pretende navegar o menor tempo possível, né? Então, olha só a nossa figura. Está aí o João, né? E ele quer navegar da cidade A até a cidade B. Então, ele poderia fazer assim, né? Um caminho assim, poderia fazer um caminho para cá, né? Já que ele está navegando aí, né? Mas a questão diz que ele quer fazer o menor tempo possível. Então, para ele fazer o menor tempo possível, tem que ser o menor caminho, né? Já que ele não está considerando a correnteza. Então, o menor caminho vai ser exatamente uma reta entre os pontos A e B, né? Então, por isso que eu estou traçando essa reta aí, porque a questão diz que é o menor caminho, o menor tempo possível. O menor tempo vai ser num caminho menor e o caminho menor vai ser uma reta entre o ponto A e o ponto B. Aí, se a gente verificar nesse plano cartesiano, a gente pode verificar também que esses lados aqui, eu posso, com a junção desses lados aqui, ó, eu que pensei, né, em juntar esses lados, porque eu imaginei aí que teria um triângulo retângulo. Aqui vai ser o ângulo reto desse triângulo retângulo. E aí, então, eu preciso saber das medidas. Eu preciso de duas medidas para descobrir a terceira medida. Mas o plano cartesiano, ele me dá essas medidas, né? Lembrando que essas medidas estão em quilômetros, certo?
Então, olha só, a gente pode ver aqui no gráfico, né, que a cada espaço desse tem uma diferença de 2, né? Então, olha só, de 2 para 4 tem 2, de 4 para 6 também tem 2, de 6 para 8 e de 8 para 10. Então, eu sei que essa distância aqui de 2 até 10, né, vai ser igual à soma aí, né, desses espaços, ou então eu posso fazer a diferença, né, 10 menos 2, 8. Vai dar a mesma coisa. Então, olha só, esse lado aqui vai ser igual a 8. Lembrando que a unidade de medida é o quilômetro, então são 8 quilômetros, certo? E esse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou verificar aqui, olha só, cada espacinho desse é igual a 2, então aqui são 3 espacinhos, né? Que vai ser igual a 6. Ou eu posso fazer essa diferença aqui, ó. 10 menos 4 também vai dar o mesmo resultado. Ou seja, esse lado aqui mede 6. Então, 6 quilômetros e 8 quilômetros. Como eu tenho a medida dos dois lados, eu consigo saber essa medida aqui, ó, que é justamente a medida que ele está perguntando entre a cidade A e a cidade B. Então, olha só, os dois lados ali, 6 e 8, são catetos, né? Então, são catetos, 6 e 8. E o lado entre A e B vai ser a hipotenusa. Hipotenusa. Então, o que eu preciso fazer? Usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele diz que essa hipotenusa eu vou chamar de A, tá? Para facilitar. E o cateto, vocês já sabem, a gente pode chamar aqui de B e C. Então, o teorema de Pitágoras diz que se eu pegar a medida da hipotenusa e elevar ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa vai ser igual ao quadrado do cateto B, né, mais o quadrado do cateto C. Agora é só substituir as informações que a gente tem. A medida da hipotenusa eu não tenho, justamente é a medida que eu quero encontrar. A medida do cateto B pode ser 6 ou 8, né? No caso aqui na figura, né, o B vai ser 8, né? Porque está inverso, está do lado oposto do vértice. Então o B vai ser 8. Mas se você colocar sendo 6 e o outro 8, não vai mudar o resultado, né? Porque eles estão somados e elevados ao quadrado. Então 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Agora é só resolver aí essas potências, né? Então, A ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8 é 64, mais 6 ao quadrado, que é 36. Então, 36. Isso quer dizer que o A ao quadrado vai ser igual à soma de 64 mais 36, que dá 100. Né? Agora, como esse A aqui, que a hipotenusa está ao quadrado, eu preciso tirar a raiz dele, quadrada, para poder ter só a medida de A. Então, a medida de A vai ser a raiz quadrada de 100, né? Então, esse expoente aqui, 2, ele passa para o outro lado, né, como radical quadrado. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Ou seja, a distância que o João aí vai percorrer é de 10. 10 o quê? 10 quilômetros, né? Porque a questão me diz que todas essas medidas estão em quilômetros. Então, o A é igual a 10 quilômetros, certo? Então, aí está uma aplicação do teorema de Pitágoras e como a gente pode utilizar, né, essa relação entre esses lados. Vejam que eu tinha um cateto, outro cateto. Então, coloquei aí na relação, né, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, e aí eu descobri a terceira medida, que era a medida da hipotenusa. Né? Então, é somente isso, né? O teorema de Pitágoras é somente isso, assim, a aplicação. Não tem muito mistério, não tem muita dificuldade. Basta a gente identificar quem é cateto e quem é hipotenusa, para poder substituir e não errar, né, nas potenciações também, certo? Então, vamos continuar e ver mais uma aplicação de Pitágoras. Agora, a gente vai ver aí Pitágoras no quadrado, né? Então, qual vai ser a relação do teorema de Pitágoras no quadrado? Olha só, a gente tem aqui um quadrado, né, de lado L, né? Eu não determinei medidas, só coloquei a letra L, mas como o quadrado tem todos os 4 lados com a mesma medida,
Por isso, todos os 4 lados aqui estão identificados com a letra L, certo? E qual vai ser a relação do Teorema de Pitágoras aqui nesse quadrado? A relação vai ser justamente quando eu traçar essa diagonal aqui, que está de verde, né? Diagonal do quadrado. Por quê? Quando eu traço a diagonal do quadrado, eu vou ter aqui, olha só, um triângulo retângulo. Pode ser esse de cima ou pode ser esse de baixo, né? Esse que eu estou colocando em vermelho, ó. Quando eu divido o quadrado pela diagonal. Então, aqui está o Pitágoras, né? Pitágoras no quadrado. Então, a relação entre o Teorema de Pitágoras e um quadrado vai ser justamente a diagonal. Que diagonal? Como assim, né? Eu vou conseguir encontrar a medida dessa diagonal, porque se você observar bem, olha só, vou destacar aqui a diagonal e esse triângulo vermelho aqui, né? Se você olha bem, esse lado aqui, ele é o cateto, né? Esse outro lado aqui também é cateto. E agora essa diagonal, ela é a hipotenusa, né? Desconsiderando aí o triângulo de cima, né? Eu só estou olhando esse triângulo aqui em vermelho. Então, quando eu divido o quadrado pela diagonal, eu tenho 2 triângulos retângulos e a diagonal ela vai ser a hipotenusa. Ou seja, se eu colocar essa fórmula aqui, né? Ou seja, lado, que vai ser a hipotenusa, ao quadrado, mais lado ao quadrado, que vai ser os catetos, aliás. Lado é um cateto e lado é o outro cateto. Se eu elevar a medida desses lados ao quadrado, vai ter que ser igual à medida da diagonal, né, que é a hipotenusa. Então, a medida da diagonal ao quadrado. Então, vejam que aqui eu coloquei o Teorema de Pitágoras, mas eu estou chamando o cateto de lado, o outro cateto também de lado e a hipotenusa, né, de diagonal. Mas é a mesma aplicação do Teorema de Pitágoras. Aí, resolvendo aí lado ao quadrado mais lado ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado, eu vou chegar numa formulazinha que, aplicando direto, eu vou achar a medida dessa diagonal. Olha só, aplicando o Teorema de Pitágoras no quadrado, podemos verificar a relação entre a medida da diagonal e a medida do lado do quadrado. Então, olha só. Igual como eu coloquei lá, ó, lado ao quadrado mais lado ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado. Ou seja, eu somando aqui esses lados, eu vou ter 2 lados, né? 2 lados ao quadrado. Aí eu tiro a raiz aqui da diagonal, olha só, vai ficar raiz quadrada de 2 lados ao quadrado. Ou seja, cancelo aqui esse quadrado do L com o índice, então o L sai do radical. E chegamos na fórmula da diagonal. Então, a fórmula para calcular a diagonal de um quadrado é essa, né? Você vai calcular a diagonal de um quadrado, colocando a medida de um dos lados do quadrado e multiplicando pela raiz quadrada de 2. Essa é a fórmula da diagonal do quadrado. E eu mostrei para vocês que a gente chega nessa fórmula assim, né? Aplicando o Teorema de Pitágoras. Mas você não vai precisar aplicar sempre o Teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal de um quadrado. Basta você utilizar essa fórmula, né? E para utilizar a fórmula, você só vai precisar saber a medida do lado do quadrado. Olha só que simples, né? Então, a medida da diagonal de um quadrado vai ser igual ao produto, né? A multiplicação do lado do quadrado por raiz quadrada de 2. Então, se a gente tiver um quadrado que mede aqui 3 centímetros, qual vai ser a diagonal? Essa diagonal vai ter que medida? Então, diagonal desse quadradinho aí é a medida do lado, 3, raiz quadrada de 2. Aí, coloco centímetro, né, porque a minha medida estava em centímetros. Olha só. Só substituir a medida do lado na fórmula e posso afirmar que a diagonal desse quadradinho é 3 raiz quadrada de 2, certo? Então, continuando aqui, agora a gente já vai ver a relação do Teorema de Pitágoras no triângulo equilátero.
Então, a gente viu o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, aí a gente aplicou esse teorema no quadrado para achar a diagonal, e agora a gente vai aplicar essa relação no triângulo equilátero, né? Para achar o quê? Para achar a altura, né? Qual vai ser a relação do Pitágoras com o triângulo equilátero? Vai ser essa altura aqui. Lembrando o que é um triângulo equilátero. É um triângulo que possui as 3 medidas de lados iguais, né? Então, assim como o quadrado tem os 4 lados iguais, o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados também com a mesma medida. Então, por isso, eles estão aqui chamados de L, 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 L. Só que, se a gente traçar aqui a altura desse triângulo, olha só, no quadrado a gente traçou a diagonal, no triângulo equilátero a gente vai traçar a altura. Aí, quando a gente traça a altura, é como se ficasse assim, né? Vou fazer menor aqui um pouco. Como se ficasse assim. E isso é o quê? Um triângulo retângulo, olha só. Então, agora, aqui é a hipotenusa. Então, o lado, ele já é hipotenusa agora, né? No triângulo equilátero. Hipotenusa, porque é o lado maior, está oposto aí ao ângulo reto. Então, sempre é bom a gente saber essa definição. A altura, né, que eu já risquei muito aqui, né? Essa altura aqui, olha só, é um cateto, né? Então, a altura é um cateto. E esse outro pedaço aqui do triângulo, né, vai ser o outro cateto. Só que eu não tenho a medida dele, né? Quer dizer, eu até tenho. Eu tenho que todo lado mede L. Então, se essa altura divide esse lado na metade, quer dizer que esse cateto aqui de baixo é o lado dividido por 2. Né? Então, fica assim, ó, um triângulo retângulo, né? Aí, nesse corte, é a altura, que vai ser um cateto. Na hipotenusa, é um dos lados do triângulo equilátero. E aqui embaixo, o outro cateto vai ser o lado do triângulo equilátero dividido por 2, né? Porque está dividido na metade aí. Aí, já falei, né, que esse lado vai ser a hipotenusa, A, o cateto, a altura vai ser um cateto, vou falar aqui B, e esse outro vai ser o C, né? L sobre 2, ou seja, lado sobre 2, certo? Então, eu posso aplicar também aí o Teorema de Pitágoras, né? Ou seja, se eu pegar essa altura e elevar ao quadrado, aliás, se eu pegar a altura e elevar ao quadrado, mais o outro cateto, que é lado sobre 2 ao quadrado, né? Aí são as medidas dos 2 catetos, né? Essa soma, ela tem que ser igual, né? Vai ter que ser igual ao outro lado, né? Que está se referindo à hipotenusa, ao quadrado. Então, está aqui a aplicação do Teorema de Pitágoras. Esse lado aqui indica a hipotenusa e esses 2 lados aqui indicam os 2 catetos, certo? Então, como é que vai ficar a fórmula para encontrar a altura? Tudo isso é para eu encontrar essa altura aqui do triângulo equilátero, né? Então, a fórmula para encontrar a altura do triângulo equilátero vai ficar dessa forma, olha só. Eu montei aqui, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, cada um com seu respectivo nomezinho de triângulo equilátero. Aí, fazendo todas as contas, né, colocando aqui essa parte para esse lado da igualdade aqui da equação, ele vem com sinal trocado, aí a gente resolve ele aqui, ó, resolve aqui também, né, tirando o MMC entre os 2, até chegar na medida de H, que é a altura. Aí você me pergunta, eu vou precisar sempre aplicar esse teorema todo para achar a altura? Não, porque a gente já tem a fórmula aqui, né? Eu só mostrei para vocês que essa fórmula, ela vem da relação do triângulo equilátero com o Teorema de Pitágoras. Então, novamente, a fórmula vai ser assim, ó, a altura
é igual ao lado raiz quadrada de 3 sobre 2, né? E esse L aqui é o lado. Então, olha como é simples. Você só vai substituir a medida do lado. Então, imagina que você tenha um triângulo equilátero e a medida dele é de 10 centímetros. Qual vai ser a altura? Então, qual vai ser a medida dessa altura aqui? Só você substituir na fórmula. No lugar do L, você põe 10. Raiz quadrada de 3 sobre 2, só é repetir, né? A única coisa que você vai substituir é a medida do L. E finaliza colocando a unidade de medida. Pronto, você já sabe qual é a altura desse triângulo equilátero que tem os 3 lados igual a 10 centímetros. Né? Bem fácil aí para vocês. Então, resumindo aqui, olha só, a altura ela vai ser o produto da medida do lado por raiz quadrada de 3, como eu mostrei para vocês. Aí a gente tem um exemplo aqui, né? Qual a medida da altura do triângulo equilátero a seguir? Se ele é equilátero tem os 3 lados iguais, né? Então aqui também é 20 e aqui também é 20. Aí ele quer saber essa altura. Então, se ele quer saber a altura de um triângulo equilátero, você pode usar a relação que a gente viu, né? Que é, a altura vai ser igual ao lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí, no lugar do L, você coloca a medida do lado, né? Que ele deu, é 20. Então, 20 raiz quadrada de 3 sobre 2. Né? Só que aqui, ó, você não pode finalizar ainda, né? Porque eu ainda consigo fazer essa divisão, ó. Então, só tem que prestar atenção nisso, né? Se ainda dá para dividir, divide. 10 raiz quadrada de 3 centímetros. Então, aqui é a medida dessa altura aqui, ó. 10 raiz quadrada de 3 sobre 2. É a medida da altura desse triângulo equilátero que mede 20 centímetros de lado. Então, aqui eu estou dando um exemplo da altura no triângulo equilátero. E, nesse próximo exemplo, a medida da diagonal. Lembram que também tem relação com essa medida aqui da diagonal? A fórmula da diagonal qual é? Diagonal de um quadrado é igual a L raiz quadrada de 2. Então, ele diz aqui, ó, que o lado é 8, né? Se é um quadrado, aqui também é 8, aqui também é 8, aqui também é 8. Então, eu só vou substituir esse lado por 8. 8 raiz quadrada de 2 centímetros, porque foi a unidade de medida que ele me deu, foi em centímetros, tá? Então, aqui, a aplicação do teorema de Pitágoras no triângulo, quer dizer, no quadrado. Aí, aqui, para finalizar, eu tenho aqui, ó, os lados de um triângulo ABC medem 13, 12 e 5. Olha só, 13, 12 e 5. Se a gente olhar para essas 3 medidas, eu posso dizer com certeza que a maior é a hipotenusa, né? Porque é o maior lado. E esses outros 2 vão ser catetos. Posso chamar de B e C, ou C e B, né? Aí ele está dizendo para a gente mostrar que esse triângulo é retângulo. Como é que a gente mostra? Se eu colocar esse Azinho aqui ao quadrado, ou seja, se eu colocar o 13 ao quadrado, vai dar igual a 169. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é 169, vai ter que ser igual a essa soma aqui, né? De cada um dos catetos elevado ao quadrado. Então, se eu pegar o 12 elevar ao quadrado, vai dar 12 vezes 12, que é 144. E se eu pegar 5 e elevar ao quadrado, vou ter 25. Então, se eu somar esses 2 catetos, né, eu vou ter 169, que é exatamente a medida da hipotenusa ao quadrado. Então, como a hipotenusa ao quadrado, né, A ao quadrado, é igual à soma do cateto B ao quadrado com o C ao quadrado, como existe essa igualdade aqui, né, a hipotenusa ao quadrado deu 169. E esse resultado também deu 169. Então, como eles são iguais, significa que essas 3 medidas, né, 13, 12 e 5, são medidas de um triângulo retângulo, certo? Então,
por ser um triângulo retângulo, vai existir essa igualdade. Então, se a gente verificar que existe igualdade, é porque o triângulo é retângulo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o Teorema de Pitágoras e eu encontro vocês em uma próxima aula.